Quem vai participar dessa entrevista coletiva, o senhor Ricardo Moisés. Humberto Lúcio também já chegou. Então, o Ricardo vai fazer um pronunciamento e depois será iniciada a coletiva com o Humberto Lúcio, Marquinhos. Apenas para posicionar você. Ivan vai ter uma atitude desrespeitosa com a imprensa e puxar o público e não deixar falar conosco. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva pós-jogo. Com a palavra o senhor Ricardo Moisés. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a torcida do Guarani, que apoiou nessa reta final, e pedir desculpas. Estou extremamente envergonhado do que a equipe desempenhou nessas últimas rodadas. E momento de reflexão, de cada um assumir a sua culpa, os seus erros, e a gente vai iniciar a reformulação do elenco já nessa semana. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse do jogo, do momento da equipe, esse aspecto emocional, na avaliação de vocês, prejudicou o Guarani, que estava brigando pelo acesso? Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, eu pedir desculpas, certo? Porque não adianta eu vir contextualizar o que aconteceu no jogo. A palavra é vergonha, essa é a palavra. Final de competição pífio, e a gente ficar contextualizando aqui, foi por isso, foi por aquilo. Eu vou pedir desculpas por, pela primeira vez, não contextualizar aquilo que aconteceu no jogo. Eu sei que o torcedor quer ouvir, eu sei que aqueles que acompanham também querem ouvir futebol, mas nos faltou dar essa resposta. Então a palavra que eu tenho que dizer é justamente isso, vergonhoso, e um final de competição pífio. Então a gente tem que olhar para nós, refletir, e algumas mudanças têm que acontecer, certo? O Guarani é muito grande. Eu tenho uma passagem aqui como atleta, eu tenho uma passagem aqui como auxiliar, tenho uma passagem aqui como treinador, e agora novamente estou retornando. Então eu tenho identificação, tenho um sentimento, eu vivo disso aqui. Então é uma noite, um dia muito triste. A gente sofre bastante, a gente trabalha muito para conquistar coisas maiores e coisas grandes. Infelizmente, nos faltou um pouco de ambição. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, Ricardo Moisés disse aí, envergonhado, você também citou aí algumas vezes, né? O sentimento de vergonha. E na sua avaliação, qual o fator principal, né, pela queda brusca de rendimento do Guarani? O elenco rachou, teve discussão entre os jogadores, a situação envolvendo renovação de contrato de alguns atletas, outros não. Você acha que isso aí também foi prejudicial? Pesou na queda de rendimento da equipe? Boa noite, Melo. Essas questões, às vezes, é cultural, né? Quando você não conquista resultados, é sempre o elenco rachou, ou o treinador perdeu a mão, ou não sei o que lá. Nós já mencionamos aqui em outras oportunidades, é um combo, não tem como atribuir somente uma coisa, mas eu garanto a você que essa questão não. A gente trabalhou bastante em outras circunstâncias que nós já mencionamos aqui na coletiva passada, e hoje eu vou me reservar bastante a minha fala, porque eu acredito muito naquilo que a gente vai refletir, aquilo que a gente já entende que foi o diferencial negativo, e aí nós precisamos corrigir as rotas para fazer um Guarani cada vez melhor. Boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Queria falar para o Ricardo, né, Ricardo? Se a gente for olhar friamente os números, não é uma campanha ruim, essa campanha do Guarani no campeonato, mas criou-se a expectativa de um acesso, e a partir do momento que se cria essa expectativa, quando ele não acontece, traz uma frustração também. Isso pode atrapalhar, de alguma forma, já a preparação visando a próxima temporada? Pode ter alguma mudança de estratégia nessa preparação visando a próxima temporada, o fracasso nessa reta final do campeonato? Ninguém mais do que essa diretoria do Guarani trabalhou por esse acesso. A gente começa a competição ciente da competição que a gente ia enfrentar. A gente tinha, sim, um elenco para brigar por esse acesso. Trabalhamos duro
para isso. Estamos, como já falei, extremamente envergonhados por essa reta final, por acreditar e saber que esse time tinha capacidade de um algo a mais. É um momento de dor, de sofrimento, mas cabeça erguida e vamos preparar sim um campeonato paulista, está aí, vamos fazer uma grande equipe, vamos atrás da classificação para as quartas e aí e assim em diante. Amanhã um novo dia, novo objetivo e vamos trabalhar de cabeça erguida para fazer o melhor para o Guarani. A gente já vem fazendo isso nos últimos anos. O Guarani, em 21, briga pelo acesso até a última rodada, e nesse ano até a penúltima rodada. Então a gente vem numa crescente e a gente vai continuar esse trabalho que a gente vem fazendo. Boa noite, Ricardo, Humberto, todos que nos acompanham. Eu sou o Victor Freitas, da TV Século XXI. Nós, a imprensa, presenciamos uma cena vergonhosa ao fim do jogo, quando o João Vitor parava para falar com a gente, enquanto respondia, o Ivan Alvarinho, o restante do grupo de elencos, foram lá e tiraram ele no meio da entrevista, né? Uma atitude antidemocrática, porque todos nós brasileiros temos resguardado pela Constituição o direito à liberdade de expressão, então quando você suprime isso, você retira a cidadania de uma pessoa, e você também afasta o torcedor, né? Porque nós aqui, vocês não respondem a nós, ao Vitor, ao Washington, ao Marcos, vocês respondem à torcida, a gente é apenas interlocutor, né? E os jogadores também. E eu acho que isso demonstra também que a covardia do elenco, às vezes, ela não se resume à falta de resultado dentro de campo, mas também fora, né? Porque você deixa de dar satisfação ao seu torcedor e você impede, né, uma pessoa de se manifestar. Isso eu acho que é mais feio do que o resultado dentro de campo, né? Porque a civilidade, ela tem que estar em primeiro lugar, independentemente do esporte do que há envolvido. Eu queria a sua avaliação, Humberto, de uma atitude dessa de um grupo de jogadores em que você é responsável. Desculpa, eu vou pedir a palavra. Pelo contrário, o Guarani respeita demais a imprensa. O Guarani voltou a fazer treinos abertos. A gente está sempre aqui à disposição para prestar todos os esclarecimentos e sempre comunicar com a imprensa e com a torcida do Guarani. Às vezes, num momento de cabeça quente, num pós-jogo como esse, às vezes é bom até evitar o que a gente fala, porque a gente pode acabar falando alguma bobagem, né? Então, peço desculpa pela atitude dos atletas. Não é o Guarani, porque o Guarani sempre é aberto para responder. Ressalto pioneiro na reabertura dos treinos pós-pandemia, mas às vezes é o momento deles se fecharem ali de cabeça fria e não falar nenhuma bobagem num pós-jogo como esse. Eu vou, para não fugir a resposta, não posso responder, Vitão, assim, por eles, até porque eu não vi como foi, mas acredito naquilo que você está narrando. Por isso, na pergunta do colega, eu pedi desculpas para não contextualizar, em respeito ao maior patrimônio do clube que eu sempre menciono, que é o torcedor, e aquele que gosta de futebol também, que acompanha o Guarani, mesmo não sendo torcedor do Guarani. Então, por isso, no momento... não adianta eu ficar falando disso, daquilo, eu sei que o torcedor quer ouvir, então por isso que hoje, pela primeira vez, eu peço essa desculpa, então não posso responder por eles, também não vi. Então, se você falou, acredito, claro que, como você já bem disse, a Constituição te dá isso, então não sei o porquê, só vou saber amanhã também do porquê dessa atitude, mas como eu falei, olhar para frente, um sentimento de vergonha, um sentimento de decepção, e refletir, falar o menos possível e agir o máximo para que a gente consiga cada vez mais honrar o nome dessa instituição. Boa noite, Humberto. Boa noite, Ricardo. Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Já pensando no jogo do sábado contra o Atlético, né, o Guarani já não tem mais chances de subir. Eu queria saber se o time que vai para campo em Goiânia é o time que tem sido titular para tentar terminar o campeonato da melhor maneira, ou já tentar aproveitar os jogadores que têm contrato, como o próprio presidente falou, da reformulação nos próximos dias, e oportunizar jogadores que não receberam tantas chances durante a Série B. Boa noite. É prematuro, né? Você sair de um jogo já direcionar uma equipe que irá iniciar, né? Claro que a gente ainda está com o calor do jogo, vai ter a reflexão dessa partida, ver aquilo que a gente precisa melhorar, como é padrão, aquilo que você fez de positivo, aquilo que você fez de negativo, e a partir de amanhã começar a esboçar aquilo que a gente acredita que é o melhor para representar o Guarani. Tem alguns atletas, a gente tem que ver a questão de como vão retornar, se reapresentar, se tem alguma queixa médica, questão de suspensão.
Se eu não me engano, acho que o Derek tomou o terceiro. Então, ver quem está mais fora ali para a gente poder esboçar a melhor equipe e, a partir de terça-feira, já começar esse trabalho, criar essa estratégia para que a gente possa ir em Goiânia representar bem essa instituição que eu falei para você. Eu tenho um respeito, tenho um carinho gigante e eu sei o que o torcedor está sentindo, porque eu não sou torcedor da arquibancada, mas o carinho que eu tenho pelo clube, a gratidão que eu tenho pelo esse clube, a gente sofre um pouco mais. Então, eu já sofro em outras equipes, até pelo cargo, odeio perder, e quando você perde algumas oportunidades, você acaba se chateando, mas isso serve para nos fortalecer, e assim sempre eu fiz. Quando eu tomei uma pancada, eu voltei ainda mais forte e sempre dei bons resultados. Então, é isso que eu vou me apegar, vou continuar me dedicando cada vez mais, procurando me cercar de pessoas cada vez melhores também para que a gente consiga evoluir, que é essa somatória que vai te levar a voos mais altos. Então, a gente tem que saber escolher também, para que você possa ter pessoas ao seu redor, seja aqui, seja em todos os segmentos das nossas vidas aí. A gente tem que se cercar de pessoas boas para poder contribuir com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento como profissional, também como pessoa. Oi, Humberto. Você, quando chegou em junho, o Guarani estava na 11ª posição. E na sua coletiva de apresentação, você falava muito em resgatar a confiança do elenco. Em primeiro, a confiança, uma vitória aqui, outra ali. E aí eu acho que esse resgate foi tão grande que deu uma confiança no acesso, né? De que maneira que você acha que, depois que essa confiança estava lá em cima, ela pode ter atrapalhado ou não? E aí, te emendo também, em 2018, você também quase bateu na trave ali. E aí agora você fala dessa dívida. Essa dívida agora está em dobro, então, Humberto? Não levo nessa questão, não é somente o Humberto que trabalha, né? Então, eu tenho a minha contribuição, a minha responsabilidade, assim como todos os departamentos de um clube, não somente aqui no Guarani. Infelizmente, culturalmente, se atribui o sucesso a todos, o insucesso a um treinador. Mas, a partir do momento que eu escolhi essa função, essa profissão como carreira, então a gente está tranquilo a respeito disso, a gente entende que é culturalmente, por isso que eu respeito todas as opiniões, e eu não preciso de nenhuma validação de ninguém para falar isso ou aquilo, para mostrar quem eu sou. Eu tive ensinamentos do meu pai, da minha mãe, eu sei de onde eu saí, o que eu já conquistei, e eu sei quão difícil foi. Eu sei ainda o caminho que eu tenho a trilhar. Então, eu tive bons professores, boas pessoas, por isso que eu mencionei aqui, eu sempre procuro estar ao lado dessas pessoas que vão engrandecer, vão contribuir com o meu desenvolvimento. Então, eu me dedico ao trabalho, às vezes você vai ter conquista, às vezes não. Haja visto, eu tenho 5 anos de carreira, eu tenho 5 conquistas, já título de Série B também, eu fui campeão em quase todas as regiões, somente a Norte que ainda não joguei. Então, a gente tem conseguido implementar bons trabalhos e, às vezes, infelizmente, no nosso país, você só atribui bons trabalhos a quando você conquista resultados. Então, como você mencionou, a gente chega aqui buscando um resgate, conseguimos evoluir vários atletas, melhorar vários atletas, essa é a nossa missão. Essa expectativa foi gerada muito em função daquilo que a gente desenvolveu como trabalho e desenvolveu no campo de jogo. E a gente sabe, numa competição árdua, dura como essa é a Série B, nós oscilamos no momento capital e, como eu falei, é um combo de situações que fez com que a gente tivesse esse sucesso numa reta final. E quando você se coloca na condição que nos colocamos jogando bem como a gente vinha jogando, aumenta essa expectativa e com ela vem uma responsabilidade ainda maior. Então, a gente não conseguiu conviver com isso, como eu falei, cada um buscar nas suas reflexões aquilo que fez de positivo, aquilo que deixou de fazer para se tornar um profissional melhor na outra jornada. Assim eu fiz, como você bem frisou aqui, várias situações, o clube diferente do que a gente convive hoje, a gente conseguiu levar o clube também ali a brigar até o final. Até quando eu fui para a Chapecoense contratado, eu falei que no Guarani eu tinha namorado, depois no Curitiba eu consegui ficar dentro do G4 o tempo inteiro, acabando saindo, e na Chapecoense a gente foi coroado. Então, você vai construindo trabalho pós-trabalho e vai se tornando profissional cada vez melhor. Aquele que para de estudar, para de ter ambição, aquele que não quer crescer, ele vai estagnar e não vai ter essa sequência. Então, eu procuro refletir aquilo que eu faço no meu dia a dia, dedicação, paixão, amor por aquilo que eu faço, respeito pelas pessoas, pelas instituições que eu defendo, isso jamais vai deixar de existir, e eu vou sempre me dedicar ao máximo
porque eu tenho certeza que grandes colheitas irei conquistar ainda na minha trajetória, por isso que eu sou inquieto, eu não gosto de perder, eu não aceito algumas questões, por isso que eu falei lá atrás, nos faltou um pouco de ambição em todos os âmbitos, para que a gente pudesse ter voos mais altos e sonhar nessa última rodada com voos mais altos e, consequentemente, levando o Guarani de volta à Série A. Boa noite, Humberto, Ricardo, Heitor Fredo da Band. Vocês começaram a coletiva falando sobre reformulação do elenco. Queria saber se já há um contato direto de vocês sobre comissão técnica. Há o interesse do Humberto em permanecer para o ano que vem? E há interesse do Guarani na manutenção da comissão técnica para o ano que vem? Humberto, ele tem contrato com o Guarani até o fim do Paulista. Então, não existe motivo para ter qualquer alteração. Da minha parte, como eu sempre cumpri os meus contratos, já falei do meu carinho, da minha admiração pelo clube, e enquanto eu estiver aqui nessa cadeira, eu vou procurar sempre respeitar todo o carinho que eu recebo a cada dia que eu chego aqui para treinar, de todos os funcionários, todos os colaboradores, de todos os torcedores que eu encontro na rua. Então, o mínimo que eu posso fazer é, todo dia que eu acordar, vir aqui e dar o meu melhor. E é isso que eu sempre faço. Então, lógico que hoje, se você me perguntar que eu estou feliz, eu estou triste por a gente deixa de conquistar e de estar na última rodada sonhando com esse acesso e da maneira como foi. Então, como o Ricardo falou, eu tenho um contrato e vamos procurar fazer sempre o melhor e a partir de amanhã, como foi mencionado, já começar a esboçar a temporada 24. Boa noite, Humberto, Ricardo, Diego Alves da PTV. Acho que os colegas já perguntaram bastante sobre situações extracampo. Eu vou fazer uma pergunta sobre o jogo em si, Humberto. Você falou com a gente antes da transmissão, que mais uma vez nessa situação de gramado pesado, você tinha uma preocupação em relação ao time entender, né, como deveria encarar esse tipo de gramado, e aí, com 25 segundos, o Guarani sofre um gol numa jogada em que houve ali uma indefinição. Você acha que mais uma vez faltou isso? Entender como deveria se comportar nas condições climáticas, né, em que o jogo foi decorrido hoje, ou foi uma infelicidade que poderia acontecer também se o gramado tivesse seco? Eu não vou hoje atribuir, até porque o jogo correu, lógico, uma hora ou outra parou a bola ali, mas isso não foi impeditivo para a gente conseguir a nossa vitória. Sair daqui de hoje derrotado, como nós falamos, numa noite vergonhosa. Então, até tivemos possibilidade de fazer gol, tivemos volume novamente, mas não tivemos a eficiência, a eficácia de finalizar em gols e sair com um placar de vitória. E você sofreu um gol da maneira como nós sofremos, nós saímos, demos início ao jogo, a bola no nosso domínio, sofremos um gol daquela maneira. É claro que aumenta ainda a sua responsabilidade, a tua maneira, ainda mais a gente vem de um momento conturbado, jogos de insucesso, e você com 30 segundos, menos de 30 segundos, você sofre um gol. Aí você tem que marchar tudo de novo, vem a questão emocional, tentamos motivar os atletas para que eles mantivessem focado naquilo que era preciso fazer para empatar o jogo e, consequentemente, virar. Até tivemos algumas oportunidades de sair do primeiro tempo com o placar em vantagem, mas não soubemos aproveitar. Mas eu não atribuo o nosso insucesso, a nossa noite hoje de derrota, a essa questão do gramado. Então, conseguimos adaptar. Quanto ao Vila, sim, nós demoramos o primeiro tempo inteiro para saber como jogar, não dava para fazer jogo de combinação de iniciação, era um jogo mais direto para a primeira e segunda bola. E hoje não, hoje nós conseguimos entender essa questão. Infelizmente, nós não conseguimos ser eficaz e isso aí com resultado de vitória. Boa noite, Humberto. Boa noite, Ricardo. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Vou contextualizar um pouco primeiro. Você, na resposta ao Victor Freitas, disse que o Guarani respeita a imprensa e abriu os treinamentos para a imprensa acompanhar. E é graças à abertura do treinamento que eu posso dizer agora. Obrigado, viu, Humberto? Você foi guerreiro. Nesse tempo todo, teve comandando o Guarani com todas as dificuldades e adversidades. A sua parte você fez, contando, obviamente, com a tristeza da oscilação do elenco nesse final. Mas a minha pergunta vai voltada ao CEO do Guarani, Ricardo Miguel Moisés. Eu gostaria muito, eu ansiei muito pela sua presença numa entrevista coletiva aqui no Brinco de Ouro da Princesa, e gostaria que ela tivesse acontecido num momento bom, mas ela acontece agora, com o Guarani eliminado de qualquer chance de acesso. Pergunto a você o seguinte, Ricardo. Você, 2 vezes presidente do CA do Guarani, e agora CEO remunerado, cargo máximo, né, da entidade, representante do Guarani em reuniões importantes nos bastidores do futebol. Nós acompanhamos as suas declarações e declarações do então superintendente Rodrigo Pastana numa reunião com os associados, onde o planejamento apresentado para a Série B do Campeonato Brasileiro era
estarmos o mais próximo possível da 8ª colocação até a abertura da janela, reforçarmos fortemente o elenco para aí brigarmos pelo acesso. A minha pergunta é simples. Você acredita que o Guarani fez todos os esforços possíveis e cabíveis na segunda janela de transferências para qualificar o elenco entregue ao Humberto Louser, ou o Guarani priorizou o cumprimento do orçamento em detrimento à qualidade dos jogadores contratados? Boa noite. Boa noite, Ortiz. Você mencionou que eu fui presidente 2 vezes e agora CEO. E, em momento algum, a gente ficou satisfeito ou dentro de uma zona de conforto. Zona de conforto não existe aqui, nem eu como CEO, nem eu como presidente que fui. A gente sempre se expõe ao máximo para dar o melhor elenco e a melhor qualificação aos nossos treinadores. Então, foi um ano que a gente evoluiu muito em todos os sentidos de equipamentos, de tudo que era possível a gente fazer para o departamento profissional, a gente fez. E também na janela, a gente trouxe, sim, as melhores peças que tinham, saindo da zona de conforto, mas uma coisa plausível da gente cumprir. Ninguém vai comprometer o clube fazendo loucura, ciente de que não é possível cumprir. Saímos, sim, da zona de conforto, fomos atrás de parceiro nessa reta final para ajudar em premiação, pegamos compromisso de 3 parceiros patrocinadores do clube em auxiliar o Guarani nessa reta final para a gente manter a premiação em dia. Fizemos contratação, como a do Iago hoje, com a felicidade do gol que ele fez, do França, eram as melhores peças, saindo ainda mais da zona de conforto, mas sem ser irresponsável. Irresponsabilidade aqui não vai ter. E eu evito um pouco me comunicar, mas em todos os momentos decisivos e necessários, eu estou aqui presente para responder e atender a imprensa e esclarecer a nação bugrina. Eu acho que o trabalho tem que aparecer mais do que o profissional. Então, não adianta aqui o CEO, ou o presidente, ou o executivo, ou o treinador ficar falando se o trabalho não acontece. Então, assim, o trabalho em primeiro lugar, esse que tem que aparecer, e, consequentemente, posterior, pessoas. Mas, em momento algum, na hora de assumir responsabilidade, eu me distanciei do microfone. Está encerrada a entrevista coletiva pós-jogo. Quer que eu responda mais uma?